Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. É com imensa satisfação que estamos nos reunindo aqui mais uma vez, nesta página virtual, para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos a Deus, nosso Pai, de infinita bondade, misericórdia e amor, em especial e acima de tudo, a dádiva da vida. Agradecemos a este Pai, apesar de todas as dificuldades pelas quais nós estamos passando, mas mesmo assim agradecemos a Deus, nosso Pai, por nos conceder estes momentos de experiências. Agradecemos a Jesus de Nazaré, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes belíssimos ensinamentos que ele nos deixou de forma exemplificada, estes ensinamentos de esperança, estes ensinamentos de fortaleza para a nossa caminhada. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não podemos deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente estão aqui conosco nesta página virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Senhor Jesus, e que possamos aproveitar da melhor maneira possível estes minutos que nos foram reservados no relógio da eternidade como oportunidade para as nossas reflexões, os nossos esclarecimentos, essa busca constante pela verdade sobre a qual Jesus nos falou e continua nos falando ao longo desses 2000 anos de Evangelho. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então hoje aqui nos encontramos para mais este momento de tratamento. Porque este momento de estudo em que nós dedicamos para estudarmos o Evangelho do Cristo, estudarmos estes belíssimos ensinamentos, sem sombra de dúvida que também é momento de tratamento para todos nós, em especial nestes momentos pelos quais nós estamos passando de turbulência, de tempestades aqui na Terra. E hoje aqui nos encontramos para estudarmos mais um capítulo do livro Boa Nova, de autoria do espírito Humberto de Campos, em parceria com Chico Xavier. E hoje o capítulo que teremos como base para as nossas reflexões é o capítulo de número 14, que tem como título A Lição a Nicodemos. A Lição a Nicodemos, que Humberto de Campos nos traz aqui a narrativa dos bastidores daquele encontro célebre do doutor da lei, Nicodemos, com Jesus, quando os dois conversaram acerca de reencarnação, conforme anotações do evangelista João, no capítulo de número 3, versículos de 1 até 21. Apenas o evangelista João fez anotações acerca deste encontro de Jesus com Nicodemos, ou de Nicodemos com Jesus. Também encontramos estas anotações de João no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de número 4, no item de número 5, quando Kardec transcreveu este encontro de Jesus com Nicodemos. E o capítulo de número 4, como nós conhecemos, é dedicado exatamente ao estudo de reencarnação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Agradecendo mais uma vez a presença de todos os irmãos e irmãs de jornada que aqui se encontram nesta página virtual, antes de começarmos aqui as nossas reflexões
com as anotações de Humberto de Campos, faremos leitura do livro Minutos de Sabedoria. Enquanto outros irmãos e irmãs vão chegando e se conectando aqui conosco, formando esta corrente magnética para os nossos estudos, as nossas preces, o nosso tratamento espiritual. Então, o capítulo do livro Minutos de Sabedoria é o capítulo de número 124, quando o Pastorino anotou da seguinte maneira: procure não ler coisas desagradáveis e tristes, escândalos e desastres. Hoje está bastante difícil não lermos notícias tristes ou vermos notícias tristes na imprensa por todos os meios que nós temos hoje, porque sem sombra de dúvida nós temos muitas notícias tristes, mas é preciso que ainda nós trabalhemos fazendo um filtro dessas notícias. E aí ele diz ainda na sequência: leia e pense somente o que é bom, puro, belo e verdadeiro. Afirme a si mesmo que estes são os únicos estados dignos de Deus e do homem. Não converse sobre suas doenças, dificuldades ou pobreza. Quanto mais falar nisso, mais as agravará. E aí ele encerra dizendo: converse apenas sobre fartura, sobre saúde, e viva com otimismo e alegria. Apesar de todas as dificuldades, é preciso que tenhamos otimismo, alegria, mantenhamos em nosso íntimo a esperança de um futuro melhor e trabalhemos na construção deste futuro melhor. Mas aqui, Carlos Torres Pastorino encerra esta belíssima mensagem nos falando sobre otimismo, sobre esperança. E quero neste momento, ainda antes de começarmos as nossas reflexões, conforme as anotações de Humberto de Campos, quero chamar todos os irmãos e irmãs que aqui se fazem presentes nesta página virtual, para que possamos fazer uma união através dos nossos pensamentos, uma verdadeira corrente magnética para o nosso tratamento espiritual, trazendo para a nossa tela mental aqueles nossos conhecidos, amigos, parentes, colegas de trabalho, bem como os seus parentes, os nossos familiares que já desencarnaram ao longo deste período de pandemia, em especial vitimados pela pandemia do novo coronavírus. Estes mesmos companheiros nossos que falamos, sejam conhecidos, amigos, parentes, colegas de trabalho, seus parentes que se encontram internados, que se encontram às vezes adoentados nos seus próprios lares, aqueles que estão em fase de recuperação, mas que também ficaram com sequelas físicas ou psicológicas, consequências deste vírus que nós conhecemos como novo coronavírus. Então nós precisamos rogar, unirmos em nossos pensamentos, através dos nossos pensamentos, em prece neste momento, por todos eles e por todos nós que ainda nos encontramos saudáveis no sentido psicológico, no sentido físico, para que possamos manter essa saúde física, psicológica e espiritual, para que possamos continuar de alguma forma ajudando. Não podemos nos esquecer de incluirmos nesta corrente magnética, neste verdadeiro tratamento espiritual, nesta união de pensamentos, os nossos profissionais de saúde, todos eles, começando lá por aqueles que trabalham da forma mais humilde, mas que são muito importantes, aqueles da área da limpeza, sem sombra de dúvida, que estão na linha de frente também, aqueles que trabalham com a limpeza das nossas unidades de saúde, sejam elas públicas ou particulares, sejam os nossos médicos,
aqueles que trabalham, médicos e médicas, aqueles que trabalham com a enfermagem, com assistência social, os dirigentes das nossas unidades de saúde, todos eles que estão ali na linha de frente, todos eles, sem sombra de dúvida, que precisam dos nossos pensamentos positivos. Não podemos também esquecer dos nossos governantes, começando pelos nossos municípios, nossos estados, as unidades da federação, o nosso governante a nível federal, e todos eles que se encontram de alguma forma dirigindo os nossos destinos. Então, sem sombra de dúvida, que todos eles precisam dos nossos pensamentos positivos, desta nossa corrente magnética, que possamos fazer isto durante este período que aqui nos encontrarmos reunidos, trazendo para a nossa tela mental todos estes nossos irmãos, conforme falamos aqui, e outros que vocês lembrarem também, que porventura nós não tenhamos feito de alguma forma referência direta ou indireta, que possamos nos unir em pensamentos positivos, meus irmãos e irmãs. E aqui chegamos no capítulo de número 14 do livro do livro Boa Nova, que tem como título a lição a Nicodemos e a todos nós, sem sombra de dúvida. Então, conforme havíamos falado anteriormente desta corrente de oração, sem sombra de dúvida, que praticamente todos nós que aqui nos encontramos neste momento, de alguma forma, temos ou já tivemos algum conhecido, algum parente, algum colega de trabalho, algum familiar, direto ou indiretamente, que já foi atingido, ou que já foram atingidos pela pandemia do novo coronavírus, ou que está sendo atingido neste momento. Então, que possamos fazer a nossa parte, mantendo, é lógico, todo o cuidado e nos mantermos em prece também, nos fortalecendo espiritualmente. Então, aqui Humberto de Campos começa este capítulo de número 14, nos falando da seguinte maneira: que em face dos novos ensinamentos de Jesus, todos os fariseus do templo se tomavam de inexcedíveis cuidados pelo seu extremado apego aos textos antigos. Então aqui Humberto de Campos começa nos chamando a atenção que os fariseus daquela época, os estudiosos daquela época, os doutores da lei daquela época, eles tinham um apego excessivo aos textos antigos, assim como muitos ainda nos dias de hoje, que são os fariseus modernos, os fariseus da atualidade, que ainda se apegam ao texto, não extraindo da letra o espírito. Então é preciso que nós tenhamos em nossa mente e trabalharmos constantemente para extrairmos da letra, conforme nos diz o apóstolo Paulo, a letra que mata, extrairmos dali o verdadeiro sentido do ensinamento, ou seja, extrairmos da letra o espírito do ensinamento. Então aqui Humberto de Campos fala que aqueles fariseus daquela época eram excessivamente apegados aos textos antigos, não aceitando ensinamentos novos que Jesus estava trazendo. E aí ele diz que o mestre, porém, nunca perdeu a oportunidade de esclarecer nas situações mais difíceis com a luz da verdade, mesmo nas situações mais difíceis, ele aproveitava para colocar ali a luz da verdade que a sua palavra divina trazia ao pensamento do mundo. Então Jesus jamais perdeu uma oportunidade de deixar ensinamentos por onde ele estava passando. Grande número de doutores não conseguia ocultar o seu descontentamento, porque, não obstante suas atividades derrotistas, continuavam as ações generosas de Jesus, beneficiando
os aflitos e os sofredores. Então aqui Humberto de Campos lembra que apesar de todo o esforço que aqueles doutores daquela época faziam para prejudicar a semeadura que Jesus estava fazendo, mas Jesus continuava as suas ações generosas e cada vez mais beneficiando sofredores e aflitos. Assim somos nós nos dias de hoje. Precisamos seguir com o trabalho da semeadura. Mesmo e apesar das dificuldades, precisamos seguir adiante, consolando corações, amparando aflitos, sem sombra de dúvida, auxiliando na medida do possível, na medida das nossas forças, os sofredores. E aí diz ainda que discutiam-se os novos princípios no grande templo de Jerusalém, nas suas praças públicas, ou seja, nas praças públicas de Jerusalém, nas sinagogas. Os mais humildes e pobres viam no Messias o emissário de Deus. Então aqueles mais humildes, aqueles mais simples, aqueles ignorantes em relação à letra, que não tinham conhecimento da letra, eles viam em Jesus o enviado de Deus, o emissário de Deus, o verdadeiro Messias, cujas as mãos repartiam em abundância os bens da paz e da consolação. As personalidades importantes temiam-no. Então aqui Humberto de Campos fala que as personalidades importantes, em especial os governantes daquela época, passaram a ter um temor enorme em relação à figura de Jesus, principalmente com medo de que ele tivesse vindo para tomar-lhes o poder terreno. E aí diz na sequência Humberto de Campos que que o profeta não se deixava seduzir pelas grandes promessas que lhe faziam com referência ao seu futuro material. Então aqui Humberto de Campos nos faz uma referência muito importante, que via de regra nós não encontramos nos evangelhos, que Jesus recebia constantemente, era seduzido constantemente, ou tentavam seduzi-lo constantemente com promessas grandiosas, materialmente falando, promessas de riquezas materiais para o seu futuro aqui na terra. No entanto, Jesus não tinha vindo para isso. Jesus já havia superado todo este apego, este interesse às coisas materiais. Então, por mais que eles tentassem e por mais que eles tentaram, ele não foi seduzido e não seria seduzido por estas ofertas materiais. E aí ele diz na sequência que jamais temperava a sua palavra, Jesus jamais temperava a sua palavra de verdade com as conveniências do comodismo da época. De forma alguma ele não ia misturar a verdade que ele veio testemunhar com o comodismo daquela época. Apesar de magnânimo para com todas as faltas alheias, combatia o mal com tão intenso ardor que para logo se fazia objeto de hostilidade para todas as intenções inconfessáveis. Mormente em Jerusalém, ou seja, especialmente em Jerusalém, que com o aquele que era considerado um grande centro urbano, com várias culturas ali misturadas, ou seja, um verdadeiro local cosmopolita, era um expressivo retrato do mundo. Então Humberto de Campos fala que Jerusalém naquela época, com aquela mistura de culturas que existiam ali em Jerusalém, era um verdadeiro e expressivo retrato do mundo. As ideias do Senhor assediam as mais apaixonadas discussões. Eram populares que se entregavam à apologia franca da doutrina de Jesus, servos que o sentiam com todo o calor do coração reconhecido, sacerdotes que o combatiam abertamente, convencionalistas que não o toleravam, indivíduos abastados que se insurgiam contra os seus ensinos.
Então aqui, Humberto de Campos nos fala que Jesus chamava a atenção de todos, dos populares, dos servos, dos sacerdotes, dos convencionalistas daquela época, ou seja, aqueles que estavam altamente apegados às convenções sociais daquela época, bem como, e de uma forma muito especial, àqueles indivíduos com riquezas materiais que eram os verdadeiros milionários da época. E aí Humberto de Campos, nas suas anotações, segue a narrativa desta história, nos dizendo da seguinte maneira, que todavia, sem embargo da oposição ou disputas naturais que precediam o estabelecimento definitivo das ideias novas, alguns espíritos acompanhavam o Messias. Então, mesmo ali à distância, não deixando transparecer o seu interesse, para não virar até às vezes motivo de chacota ali no seu meio, ou no meio onde ele tinha influência, muitos espíritos altamente esclarecidos que estavam encarnados naquela época, eles estavam seguindo os passos de Jesus. Então aqui ele nos fala que dentre estas figuras, estes espíritos que acompanhavam o Messias, nós encontramos um que tinha vivo interesse nos seus ensinamentos e em seus elevados princípios. Nós encontramos entre eles a figura de Nicodemos. E conforme nós encontramos na história, em obras mediúnicas, Nicodemos teve a oportunidade de conhecer Jesus ainda criança, nos braços de sua mãe. E aí reencontrou Jesus já no alto dos seus 30, 31 anos de idade. Então Nicodemos era um fariseu notável, pelo coração bem formado e pelos dotes de inteligência. Então Nicodemos, para os padrões da época, era uma pessoa altamente inteligente e que tinha estudado bastante e continuava estudando as Escrituras. E aí ele diz ainda que assim, uma noite, ao cabo de grandes preocupações e longos raciocínios, Nicodemos procurou Jesus em particular, seduzido pela sua generosidade, pela sua tolerância em suas ações e pela grandeza de sua doutrina salvadora. O Messias estava acompanhado apenas de 2 dos seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Então aqui Humberto de Campos fala que Jesus não estava sozinho quando ele recebeu a visita do doutor da lei por nome Nicodemos, que mais tarde nós iremos encontrar a figura de Nicodemos como sendo aquele que emprestou o seu túmulo, ou seja, aquele túmulo que ele tinha adquirido antecipadamente, que iria servir no futuro para guardar os seus despojos mortais, o seu corpo físico, o corpo de Nicodemos. Ele emprestou o seu próprio túmulo para receber o corpo de Jesus, conforme nós encontramos também nas narrativas. E aí ele diz, aqui Humberto de Campos diz na sequência, que após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, ou seja, Nicodemos, já de chegada ali com Jesus, já estava ansioso para novos conhecimentos. Depois de fundas meditações, Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Então Nicodemos, em momento algum, deixou de ser respeitoso, porque ele respeitava altamente Jesus, ele respeitava profundamente Jesus e queria muito beber naquela fonte pura e cristalina todos os conhecimentos que lhe fosse possível absorver. E aí Nicodemos começa aquele célebre diálogo que nós encontramos, conforme falamos no início, nas anotações de João Evangelista. E este início de diálogo nós encontramos no capítulo de número 3, o versículo de número 2, quando Nicodemos disse: Mestre, bem sabemos que vindes da parte de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos.
Então Nicodemos já se apresentou aqui reconhecidamente, aqui tinha vindo Jesus à terra, de parte de quem Jesus tinha vindo à terra. Então ele já reconhece que Jesus estava aqui na terra por parte de Deus. Bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar tão grande tarefa. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então aqui Nicodemos já deixou claro para Jesus qual era o motivo da sua visita. Ele queria saber de Jesus quais os recursos que ele precisava lançar mão para realmente conhecer o reino de Deus, já que ele estudava profundamente as Escrituras. O mestre bondosamente sorriu e esclareceu, conforme o versículo de número 3 do capítulo 3 de João Evangelista. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Da mesma forma, nós trazemos para os dias de hoje, como falamos constantemente, conforme que Jesus lembrou a Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Não basta que tenhamos vivido apenas estudando os ensinamentos de Jesus, apenas interpretando os ensinamentos de Jesus. Do que adianta simplesmente ficarmos nas reflexões, nas interpretações das Escrituras, seja da Escritura antiga, seja da Escritura nova? Então é isto que Nicodemos ouve de Jesus. Não basta que tenhas vivido a interpretar a lei, porque Nicodemos disse para Jesus que a vida dele era interpretar a lei para os outros, em especial para os outros. É lógico que ele meditava, refletia, mas ele dava as suas interpretações para as outras pessoas. Então aqui Jesus fala a Nicodemos, é preciso que eu lembre em primeiro lugar a você que não é simplesmente viver interpretando a lei. Antes de tudo é preciso raciocinar sobre as suas disposições. Deverias ter-lhe sentido os textos. Então aqui Jesus chama a atenção de Nicodemos que, além de tudo, além de interpretar os textos, é preciso senti-los. É preciso extrair ali do texto, coisa que quase nenhum de nós sabemos fazer, extrair os verdadeiros ensinamentos, extrair da letra o verdadeiro espírito do ensinamento. Então é isto que Jesus lembra a Nicodemos e a todos nós. Deverias ter-lhe sentido os textos, mas em verdade devo dizer-lhe que ninguém conhecerá o reino de Deus sem nascer de novo, conforme as anotações de João Evangelista. Aí Jesus deu um verdadeiro nó na inteligência, no juízo, na cabeça de Nicodemos, porque ele nunca tinha visto falar nesses termos sobre esta necessidade de nascer de novo, já que ele tinha ido procurar Jesus com aquela necessidade, com aquela ânsia de conhecer o reino de Deus. E aí Jesus fala para ele, se você quer conhecer o reino de Deus, é preciso renascer de novo. Sem renascer várias vezes, não terás como você conhecer o reino de Deus. E aí Nicodemos pergunta a Jesus, conforme o versículo de número 4, como pode, sendo um homem velho, nascer de novo? Ou seja, como pode isto, Senhor Jesus? Eu já sendo velho, porque Nicodemos já era de idade, como pode eu, já sendo velho, nascer de novo? Interrogou o fariseu altamente surpreendido. Então Nicodemos ficou altamente surpreendido, ali estupefato com aquelas informações de Jesus. E aí ele faz mais um questionamento. Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? Provavelmente a mãe de Nicodemos
nem estivesse mais no corpo físico, talvez já tivesse desencarnado, como eu irei então nascer de novo? Ou se a mãe dele ainda não houvesse desencarnado, aí ele questiona como eu já sendo velho, como eu irei voltar mais uma vez ao ventre da minha mãe para renascer de novo? E aí Jesus, na sequência, conforme as anotações de Humberto de Campos, diz o seguinte, que o Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou, sem sombra de dúvida, com muita paciência com Nicodemos, pensando, mas um doutor da lei não sabe de coisas tão simples para Jesus, um espírito crístico. E aí Jesus, na sequência, repete, conforme o versículo de número 7, em verdade, Nicodemos, em verdade, reafirmo-te, ser indispensável, não é possível de forma alguma que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Ou seja, em verdade, reafirmo-te ser indispensável que ele nasça, renasça várias e várias vezes para conhecer plenamente a luz do reino. E aí Nicodemos faz mais um questionamento. Como pode isso acontecer? Como pode isso acontecer? Isso nós encontramos no versículo de número 9. Como pode isso acontecer? Nicodemos completamente perturbado com aqueles ensinamentos. E aí Jesus, conforme versículos 10, 11, 12, nas anotações de João, Jesus diz a Nicodemos, Nicodemos, tu és mestre em Israel e ignoras estas coisas? Tu és um mestre em Israel e você não sabe dessas coisas? E aí Jesus diz na sequência, como que você fica surpreendido com estas coisas? É natural que cada um somente testifique aquilo de que saiba, porém, precisamos considerar que tu ensinas. Então, Jesus fala a Nicodemos que era preciso lembrar que Nicodemos era um doutor da lei e que ele ensinava. Como que ele ensinava e não sabia de coisas tão simples? E aí diz ainda na sequência, porém, e apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Tu ensinas, mas não está aceitando os meus testemunhos. E aí Jesus completa, se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las com os teus raciocínios sobre a lei, como poderá aceitar as minhas afirmativas quando eu disser as coisas celestiais? Então aqui Jesus faz esta ponderação a Nicodemos. Eu estou conversando com você acerca de coisas terrenas, porque reencarnação é uma necessidade aqui deste mundo em que nós vivemos, mundo de provas e expiações, restrito a estes tipos de mundos, de provas e expiações e mundos parecidos com esses que nós vivemos e também inferiores, um pouco superior, igual ao nosso e inferior ao nosso. Eu estou falando de coisas simples, de coisas terrenas, e você não me compreende, não aceita. E quando eu estiver falando com você acerca de coisas celestiais, seria loucura, completa Jesus, conforme a anotação de Humberto de Campos, que seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Então aqui Jesus completa e encerra os ensinamentos a Nicodemos, chamando Nicodemos de criança. Seria loucura destinar os alimentos apropriados a nós, adultos, já em muitas situações, muitos de nós, já velhos neste corpo físico, ou corpo físico, destinar o alimento que nós usamos para nós a crianças. Ou seja, não tem como. E aí Jesus chegou a esta conclusão e ponderou com Nicodemos, você é ainda criança. Não tem como eu conversar com você acerca destes assuntos, porque estes assuntos é alimento para espírito velho.
é alimento para espírito jamais esclarecido. Então é preciso que você caminhe mais um pouco, é preciso que nós caminhemos mais um pouco, e é exatamente por isso que nos encontramos aqui, buscando o auxílio, o amparo, a assistência desses amigos através de Jesus, esses amigos espirituais que nos auxiliam constantemente com estes esclarecimentos. Sem sombra de dúvida que sem este amparo, essa assistência, sem esta luz que eles nos trazem constantemente, nós também ainda não teríamos condições de entender estes ensinamentos, porque ainda a maioria de nós, espiritualmente falando, ainda somos crianças. E aí na sequência Humberto de Campos anotou o seguinte, que extremamente confundido, neste caso Nicodemos foi buscar esclarecimento com Jesus e saiu de lá mais confundido, mais confuso. Então aqui ele diz que extremamente confundido, retirou-se o fariseu. Então, extremamente confundido com aqueles ensinamentos, ou seja, não entendeu nada do que Jesus falou para ele, ele se retirou, ficando apenas os 2 discípulos, que Humberto de Campos disse que Jesus estava acompanhado apenas de 2 discípulos. E esses 2 discípulos eram André e Tiago, empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento acerca daquela lição nova. Então, para aqueles 2 discípulos, também aquela conversa que eles acompanharam ali, extremamente interessados de Jesus com Nicodemos, para eles também eram ensinamentos novos. E aí Nicodemos foi embora e ficaram apenas os 3. Imagine você, imaginemos nós, cada um de nós, reunidos ali na intimidade com Jesus, conversando acerca de reencarnação, conversando acerca do reino de Deus. Então aqui Humberto de Campos diz na sequência que Jerusalém quase dormia sob o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam entabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Então os 2 discípulos, André e Tiago, também estavam verdadeiramente perturbados, confundidos, e estavam questionando de si para consigo mesmos como seria possível aquele renascimento. Não obstante, os seus conhecimentos também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. E aí diz na sequência Humberto de Campos: por que tamanha admiração em face destas verdades? Jesus questionou aos 2 discípulos: por que tamanha admiração? Perguntou-lhes Jesus bondosamente. E aí Jesus esclarece na sequência que as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente. Então aqui ele faz uma referência, faz um paralelo e questiona as árvores depois de podadas, fica ali praticamente apenas o tronco e algumas pontas de galhas, elas não renascem de novo? E aí ele fala que com os homens, ou seja, para com o humano, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. Então ele fala do espírito de renovação. Nós podamos as árvores para a renovação. Então, para nós, seres imortais que estamos vivenciando uma experiência humana, o princípio é o mesmo, é sempre a renovação, a transformação. E aí ele diz na sequência que o corpo é uma veste. Então este corpo que nós estamos usando neste momento, já que neste momento quem vos fala não é um corpo físico, mas apenas um instrumento, porque quem vos fala neste momento é um espírito, é um ser imortal, provisoriamente usando esta ferramenta que nós conhecemos como corpo humano. Então o corpo é uma veste, o homem
é seu dono. Então o homem imortal, o ser imortal, o espírito, é o dono deste instrumento, o corpo físico. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. Então nós encontramos sempre, conforme nos fala Jesus, os elementos, no amor de Deus, os elementos necessários à mudança do vestuário, ou seja, renascer de novo, com a nova vestimenta, com um corpo novinho ali, frágil de uma criança, para recomeçar e dar continuidade ao processo de renovação, porque reencarnar também significa renovação, nova oportunidade. E aí ele diz na sequência que a morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre. Então, morrer no corpo físico não é o fim, mas a continuidade, a morte do corpo físico é apenas uma mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre. A alma caminha sempre para frente. A alma caminhará sempre através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para que a estrada definitiva do reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então nós iremos caminhando e vamos caminhando constantemente até adquirirmos a provisão de luz necessária e definitiva para a implantação, a edificação do reino de Deus em nós próprios. E aí Humberto de Campos anotou na sequência que André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou: mestre, já que o corpo é como a roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Uma pergunta interessante, mas uma pergunta que para um espírito crístico é uma pergunta quase que infantil. E a doutrina espírita hoje nos mostra de uma forma muito clara por que essas diferenças, por que não somos todos iguais, porque realmente não somos iguais, somos todos diferentes, cada um está em um degrau diferente desta infinita escada evolutiva, aquela chamada escada de Jacó, aquela simbologia da escada de Jacó. Cada um de nós nos encontramos em um degrau. Então aqui André fez este questionamento. Se temos, todos nós, temos um corpo físico, esta veste material, por que não somos todos iguais no mundo? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. E aí na sequência, Jesus responde questionando André da seguinte maneira: acaso não tenho ensinado que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Então aqui Jesus fala acerca das nossas diferenças, questionando André. Eu não tenho falado constantemente que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu. Então aqui Jesus esclarece a André e a todos nós onde é que está o céu e o inferno. Não está ali ou acolá. Não está em um determinado local geográfico, à direita ou à esquerda, acima ou abaixo. Não, de forma alguma. Jesus nos esclarece, esclarecendo a André, que céu e inferno está dentro de cada um de nós, que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste? Ele questiona André. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Então aqui ele responde acerca daqueles que vêm com deformidades nos corpos físicos, ou seja, nas suas roupas. Seria justo conceder uma segunda veste perfeita ou mais perfeita, mais aperfeiçoada, mais bela, àquele espírito rebelde que estragou a primeira por pura rebeldia?
com certeza Deus não seria a justiça. E aí ele diz na sequência: que diríamos da sabedoria de nosso Pai? Ele faz mais um questionamento a André e a todos nós. Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio e a destruição? Ou seja, de acordo com a lei do livre-arbítrio que Deus nos concede, vamos arcando com as consequências de acordo com as nossas escolhas, de acordo com a semeadura. E aí nos diz na sequência Jesus: os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois dos fâmulos e escravos mais humildes. Ou seja, aqueles que não souberam administrar corretamente a riqueza, numa próxima oportunidade, eles virão na pobreza, na condição mais humilde materialmente falando, como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. E Jesus nos falou sobre isso, que é preferível entrar na vida sem o braço, sem a mão, sem uma perna, do que usar estes instrumentos para praticar o crime. Então aqui ele nos fala que é preferível que isto aconteça, neste caso, uma mão que foi usada para a prática do crime. Quem nos garante que na próxima existência aquele espírito não virá com aquela deformidade na roupagem física, ou seja, sem uma mão, sem um braço, sem uma perna? É o que Jesus nos fala, é o que os espíritos amigos nos esclarecem constantemente. A lei de causa e efeito, reflexo de tudo isto na nossa mente, que é a mente do espírito, o arquivo do espírito. E Humberto de Campos segue a narrativa dizendo, num questionamento de Tiago: Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate, murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome o lugar com a mesma dívida. O chamado olho por olho, dente por dente, ou seja, Tiago ainda também não tinha entendido a lição, porque ele fala que o mundo precisará sempre do clima do escândalo. O mundo não precisará sempre do clima do escândalo para se melhorar. Existirá o escândalo enquanto nós não nos esclarecermos. E na sequência, Humberto de Campos anotou que o mestre apreendeu a amplitude da objeção de Tiago e esclareceu aos discípulos perguntando: dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo de redenção? Então, Jesus quis saber dos dois discípulos, André e Tiago, dentro da lei mosaica, como se verifica o processo de redenção? Tiago meditou um instante e respondeu: também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Então aqui Tiago respondeu a Jesus que o processo de redenção era esse: olho por olho, dente por dente. Ou seja, se você assassinou alguém, alguém terá que te assassinar para que você alcance a redenção um dia. Ou seja, Tiago, neste momento, deixou bem claro que ele ainda não havia entendido a lei de amor que Jesus veio nos ensinar. E aí, na sequência, Jesus responde a Tiago e a todos nós: também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos. Ou seja, você está igual Nicodemos, você não entendeu os meus ensinamentos. E aí, Humberto de Campos diz que Jesus replicou desta forma com um sorriso generoso, não com um sorriso de repreensão ou de deboche, mas com um sorriso de compreensão da infantilidade daqueles dois discípulos ainda, ou seja, espíritos ainda crianças, mas que ele estava ali para esclarecê-los e esclarecer a todos nós. E aí diz Humberto de Campos, nas palavras de Jesus, o seguinte: como todos os homens, aliás, tens raciocinado, ou seja, ele respondendo a Tiago que ele estava se comportando como todos os homens que têm raciocinado, mas não têm sentido. Ou seja, raciocina acerca dos ensinamentos,
mas não sente os ensinamentos, ou seja, os ensinamentos ainda não foram internalizados. E aí ele acrescenta ainda, não ponderaste talvez que o primeiro mandamento, aí Jesus lembra e relembra para todos nós o ensinamento que ele veio exemplificar para todos nós. Então ele diz a Tiago, a André e a todos nós que talvez você ainda não meditou acerca do primeiro mandamento da lei, que é uma determinação de amor. Então aqui ele lembra que o primeiro ensinamento, mandamento da lei, é uma determinação de amor. Deus determina, é uma determinação de amor. Não uma determinação com arrogância, mas uma determinação de amor. Que acima, ele diz, Jesus lembra que acima do não adulterarás, do não cobiçarás, do não matarás, do não e do não, ele vai repetindo ali os 10 mandamentos mosaicos, que tem uma série de nãos. O amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Ou seja, ele lembra que em primeiro lugar e acima de tudo, antes de todos os ensinamentos, de todos os mandamentos, vem essa determinação de amor, que é amar a Deus, amar o próximo, amar a si mesmo. E aí ele acrescenta, como poderá alguém amar o Pai, aborrecendo-lhe a obra, ou seja, perturbando-lhe a obra? Contudo, não estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhe é próprio. Organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo e tenho ensinado que só ele, ou seja, só o amor, cobre a multidão dos pecados. Então aqui Jesus lembra a Tiago, a André e a todos nós que os homens aqui no mundo organizaram a justiça como o edifício mais alto do idealismo humano. No entanto, Jesus coloca acima de tudo o amor, acima de toda a justiça humana, porque só ele, só o amor, cobre a multidão dos nossos pecados, conforme mais tarde o apóstolo Pedro iria lembrar em sua epístola, que o amor cobre a multidão dos pecados. E aí Humberto de Campos segue a narrativa para encerrá-la, dizendo ainda o seguinte nas palavras de Jesus: se nos prendemos à lei de Talião, ou seja, do olho por olho, dente por dente, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Então, na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, onde exista um assassino, mais tarde terá alguém que precisará ser assassinado para se cumprir a lei de Talião. Com a lei do amor, ele lembra que com a lei do amor, isso é muito diferente. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos. Com a lei do amor, o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Então, com a lei do amor, a vítima e o verdugo são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isto, ou seja, a lei do amor, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Não é preciso o escândalo no mundo. Não se faz necessário sempre o escândalo no mundo e o sofrimento. Quando entendermos, compreendermos e internalizarmos na nossa intimidade e colocarmos para fora, através das nossas atitudes, a lei do amor, sem sombra de dúvida que o escândalo e o sofrimento não mais farão parte da nossa vida, do nosso mundo. E Humberto de Campos encerra dizendo que ante as elucidações do mestre, os dois discípulos estavam maravilhados,
Aquela lição profunda esclarecia-os para sempre. Tiago, então, ainda não tinha entendido os esclarecimentos. Tiago, então, aproximou-se e sugeriu a Jesus que proclamasse aquelas verdades novas na pregação do dia seguinte. O mestre dirigiu-lhe um olhar de admiração e interrogou: será que não compreendeste? Ou seja, do que adianta eu colocar isto em público para todos, em praça pública, se nem o doutor da lei entendeu, vocês não entenderam esses ensinamentos? Do que adianta eu colocar isso em público? Será que não compreendeste? Pois, se um doutor da lei saiu daqui sem que eu lhe pudesse explicar toda a verdade, como queres que proceda de modo contrário para com a compreensão simplista do espírito popular? Questionou Jesus. Alguém constrói uma casa iniciando pelo teto o trabalho? Mais um questionamento de Jesus. Não adianta eu começar pelo teto a construção desses esclarecimentos. Esta casa não ficará de pé. Aliás, além disso, mandarei mais tarde. Aqui ele faz aquela promessa que também João anotou. Mandarei mais tarde o Consolador, a fim de esclarecer e dilatar os meus ensinos. Aqui ele fala da doutrina espírita, o Consolador, que viria mais tarde a fim de esclarecer e ampliar os seus ensinos. Eminentemente impressionados, André e Tiago calaram as derradeiras interrogações, ou seja, perguntar mais o que a Jesus naquele momento, e aquela palestra particular entre o Senhor e os dois discípulos permaneceria guardada na sombra leve da noite em Jerusalém. Mas a lição a Nicodemos estava dada. A lei da reencarnação estava proclamada para sempre no Evangelho do Reino. Então aqui encerra Nicodemos este extenso, mas belíssimo diálogo de Jesus com Nicodemos. Humberto de Campos faz essa narrativa de André, Tiago e Jesus, e estes profundos esclarecimentos a todos nós. Então, com estes ensinamentos de Jesus naquela noite em Jerusalém, a lei da reencarnação estava proclamada aqui na terra. Estes ensinamentos estavam postos e expostos aqui na terra através da Boa Nova, o Evangelho do Reino. Muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês pela caridade que vocês fizeram neste momento em acompanhar-me nestas meditações, nestas reflexões, nestes estudos, nesta união de pensamentos, nesta corrente magnética, neste verdadeiro tratamento espiritual, porque esta busca pela verdade é o verdadeiro tratamento que nós precisamos, porque a partir do momento que conhecermos a verdade, nós nos libertaremos das trevas da ignorância e das doenças que carregamos no nosso corpo espiritual. Paz do Cristo conosco sempre, e muito obrigado mais uma vez, e até a próxima oportunidade, se assim o Pai de infinita bondade, misericórdia e amor conceder-nos mais esta oportunidade. Eu tenho uma firme esperança que Ele concederá muitas e muitas outras oportunidades, porque nós precisaremos de muitas, de infinitas oportunidades para alcançarmos a verdadeira luz. Até breve, meus irmãos e irmãs.